Pessoal, nossa segunda aula, parte 2 do módulo 1. Na primeira aula do módulo 1, nós discutimos um pouco, eu apresentei o que alguns epistemólogos chamam de doutrina da igual validade. Falei um pouco sobre a base, né, o fundamento teórico do relativismo, né, pelo menos os autores que fundamentam o relativismo, ou oferecem insights para o relativismo. E agora é importante, antes da gente entrar no que chamam de quadro construtivista, né, do conhecimento, que nós vamos ver no módulo 2, parte 1, é interessante oferecer para vocês noções básicas de epistemologia, para que possíveis enganos, né, ou confusões sejam evitadas. O primeiro ponto, né, de noções básicas de epistemologia, que normalmente todo epistemólogo está focado, o que significa acreditar em algo. Obviamente, creio que a maioria de vocês fizeram epistemologia, tanto teoria do conhecimento 1 e 2, então vocês já de certa forma, já sabem, pelo menos de maneira resumida, geral, o que eu vou apresentar para vocês nessa aula. Mas, para aqueles que não sabem ou não se recordam, é interessante fazer essa pequena introdução, né, para vocês. Acreditar em algo, para os epistemólogos, normalmente está relacionado com ter um conteúdo proposicional. No slide que eu apresento para vocês, o primeiro ponto é: qualquer crença precisa ter um conteúdo proposicional. Então, quando nós falamos de crença, nós falamos de algo, um ato, um estado mental que possui um conteúdo proposicional. O segundo ponto, depois eu vou explicar melhor esses pontos, né? Agora, só passando, né? O segundo ponto é que qualquer crença pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Então, acreditar em algo envolve conteúdo proposicional e que aquele conteúdo proposicional possa ser verdadeiro ou falso. No caso, que você possa determinar o que os epistemólogos e lógicos chamam de condição de verdade. Determinar a condição de verdade do conteúdo proposicional. Por exemplo, a crença de que Júpiter tem, que a Lua orbita a Terra, a crença de que a Lua orbita a Terra, ela é verdadeira. A condição de verdade desse conteúdo proposicional é verdadeiro. Diz respeito à verdade, ao que é verdadeiro. A terceira característica da crença, além do conteúdo representacional, conteúdo proposicional e a possibilidade de ser verdadeira ou falsa, ela também tem que ser, acreditar em algo envolve também justificação ou racionalidade. No seguinte sentido, quando você tem uma crença, ter essa crença envolve também ter outras crenças que justifiquem essa crença primeira que você tem. Por isso, o terceiro ponto é: qualquer crença pode ser avaliada como justificada ou injustificada, racional ou irracional. Por exemplo, a crença de que a Lua orbita a Terra, eu posso ter essa crença, mas ter essa crença de maneira não racional ou não justificada. Eu, por exemplo, não vou oferecer nenhuma outra crença que justifique a crença de que a Lua orbita a Terra. E vocês podem pegar isso para qualquer exemplo possível que vocês tiverem em mente. Então,
ter uma crença envolve, se a crença é mantida de maneira racional, envolve justificação. Então, ela pode ser avaliada, aquela crença. Um quarto ponto, e interessante para o nosso estudo aqui, é que, normalmente, quando nós falamos de crença, né, de um conteúdo proposicional, né, um estado mental com conteúdo proposicional, nós falamos também de representação. Os filósofos, epistemólogos, eles acham que a crença, ela é o que chamam de estado representacional do mundo. Por exemplo, quando eu falo que, por exemplo, eu, Júlio, acredito que a Lua orbita a Terra. Quando eu assevero, quando eu afirmo essa crença de que a Lua orbita a Terra, o que eu estou fazendo é representando o mundo, oferecendo uma imagem do mundo, uma imagem representativa, no caso, né, do mundo. No caso de que determinado satélite natural, está orbitando o planeta que nós chamamos de Terra. Basicamente é isso. Eu posso também ter, eu acredito, estou com o livro do Boghossian aqui, eu acredito que o livro do Boghossian, denominado Medo do Conhecimento, está sobre a mesa. Eu estou representando, com a minha crença, um estado de coisas no mundo. De maneira geral, os filósofos acham que a crença tem essa característica, esse uso fundamental, né, essencial, que é a representação. Dito isso, vamos passar. Aqui tem o próprio Boghossian mostra a questão do uso representativo da crença, né? Porque nós utilizamos crença, no caso, né? Uma crença ou várias. Ele coloca, acreditar que Júpiter tem 16 luas, poderíamos dizer, é assumir que o mundo é tal que nele Júpiter tem 16 luas. Ou representar o mundo como tendo aqui é um corpo celestial particular com 16 luas. Faltou o corpo aqui, mas é um corpo celestial particular com 16 luas. Então, é uma questão representativa. Nós utilizamos crença ou crenças para representar o mundo. Ok. Interessante aqui é falar um pouco sobre não só o quarto ponto, mas o terceiro, o segundo e primeiro. Né? Para falar do primeiro, aqui, qualquer crença precisa ter um conteúdo proposicional e qualquer crença pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Para falar um pouco desse conteúdo, vamos pegar um exemplo aqui. Sigam os slides. Considere a crença de José que a Lua orbita a Terra. E percebam, esses exemplos simples para que vocês compreendam de maneira mais rápida, né, mais direta. Por isso que eu normalmente utilizo os mesmos exemplos e exemplos simples de crença. Né? Então, a crença de José é que a Lua orbita a Terra. Atribuímos essa crença com a sentença José acredita que a Lua orbita a Terra. Então, nós temos uma sentença de atribuição de crença para José. José acredita que a Lua orbita a Terra. O conteúdo proposicional, para vocês saberem o que é o conteúdo proposicional, nessa sentença, o conteúdo proposicional está em vermelho. No caso, que o conteúdo proposicional a Lua orbita a Terra. Ou, em termos mais simples, a proposição, a Lua orbita a Terra. A crença, no caso, né, José acredita, José crê,
ela está, no caso do exemplo, em azul, e ela representa um estado mental de José. Então, esse é o ponto. José acredita que a Lua orbita a Terra, a Lua orbita a Terra é a proposição. Júlio acredita que o livro de Boghossian está sobre a mesa, o livro de Boghossian está sobre a mesa, é o conteúdo proposicional, é a proposição da crença que eu tenho. Muito simples, né? O conteúdo proposicional de uma crença especifica como o mundo é segundo a crença. No caso, José, como o mundo é segundo a crença de José. Neste caso, a crença que ele tem é de que determinado satélite natural orbita o planeta Terra. No meu caso, no caso de Júlio, a crença de Júlio é que o livro de Boghossian está sobre a mesa. Então, ele especifica como o mundo é segundo a crença. No caso, novamente trazendo a característica representacional da crença. Tanto José quanto eu estamos tentando representar o mundo com as nossas crenças. Além disso, o conteúdo proposicional de uma crença especifica uma condição de verdade da crença. E aí é um ponto interessante para vocês se concentrarem, né? Essa condição de verdade, ela diz respeito a como o mundo teria de ser se a crença fosse verdadeira. No caso, a minha crença de que o livro do Boghossian está sobre a mesa. O que especifica a condição de verdade dela. Se o livro, de fato, estiver sobre a mesa, a minha crença é verdadeira. Se, de fato, a Lua orbitar a Terra, a crença de José é verdadeira. Simples, né? A crença de José de que a Lua orbita a Terra é verdadeira se e somente se a Lua orbita a Terra. A crença de Júlio de que o livro de Boghossian está sobre a mesa é verdadeira se e somente se o livro de Boghossian está sobre a mesa. Ou seja, a crença de José de que a Lua orbita a Terra é verdadeira se e somente se, atentem agora, for um fato que a Lua orbita a Terra. Transpondo para o meu exemplo, a crença de Júlio de que o livro de Boghossian está sobre a mesa é verdadeira se e somente se for um fato que o livro de Boghossian está sobre a mesa. No caso, é um fato, é verdadeiro. O livro está sobre a mesa. É claro, né? Só pelo que foi dito anteriormente, nesse slide, né, nessa estrutura do bicondicional, né, se e somente se, você já percebe que tem uma certa forma de você relacionar o que é verdadeiro com o que é factual, com o que se encontra no mundo. E por isso, esse tipo de relação bicondicional, né, entre a crença verdadeira e o fato no mundo, ela pode ser generalizada da seguinte forma, em negrito no slide. A crença de S, um sujeito qualquer, sujeito epistêmico qualquer, eu, você, o José, e etc. Em P no caso seria uma crença, por exemplo, que a Lua orbita a Terra, de que o livro de Boghossian está sobre a mesa, de que dinossauros existiram há muito tempo, de que a Terra existe antes mesmo do meu nascimento, etc. Uma quantidade de crenças infinitas que nós temos, né? Infinitas é um modo de falar, né, no caso.
Então, essa crença é verdadeira se e somente se ocorre aquilo. A crença, o que a crença está representando ocorre no mundo. Então, perceba, a primeira parte do bicondicional, né, esse se e somente se, a primeira parte, ou o lado esquerdo, a crença, no caso, seria a crença de S em P é verdadeira, atribui a verdade para uma crença, como um dado conteúdo. Né? Já o lado direito do bicondicional descreve o fato que precisa prevalecer se a atribuição for verdadeira. Então, vamos substituir aqui dentro do molde, né, que nós chamamos de condição de satisfação. A crença de José ou acreditar que a Lua orbita a Terra, então a crença de José em a Lua orbita a Terra é verdadeira se e somente se a Lua orbita a Terra. O primeiro lado diz respeito à crença de José e à verdade da crença de José. O que torna ela verdadeira, por isso se e somente se, é o lado direito, se ocorre aquilo no mundo, ou como eu coloquei no slide, né, se descreve o fato, se descreve um fato. E no caso, o que a crença está falando que ocorre, de fato existe, de fato prevalece. Eu acho que esse ponto tá mais do que explicado, né? Sempre para uma crença ser verdadeira, ela só é verdadeira se e somente se aquilo ocorre de fato. Ok? E se não ocorre, por exemplo, eu, por exemplo, Júlio, tenho a crença de que o livro do Boghossian não está sobre a mesa. Essa crença ela não pode ser verdadeira porque o livro de Boghossian está sobre a mesa. Então, a minha crença é falsa. Acho que isso é bem intuitivo, né? A condição de satisfação é categórica. A crença P de qualquer sujeito epistêmico só é verdadeira somente se é um fato que P. A afirmação de que P não faz, isso é uma coisa interessante, né? Com que essa afirmação P seja verdadeira automaticamente. O que eu quis dizer aqui? Basicamente, eu falar que determinada crença é verdadeira, não, de acordo com a condição de satisfação, não a torna verdadeira automaticamente. Para que ela seja verdadeira, eu preciso, vamos colocar assim, recorrer ao mundo, para ver se de fato o que eu estou tentando representar ocorre no mundo. Além disso, né, se automaticamente todas as minhas crenças fossem verdadeiras, não teria crenças falsas. Não haveria espaço para ter crenças falsas. Por quê? Porque asserindo uma crença, ou expressando uma crença, automaticamente ela seria verdadeira. Mas como nós vimos, a condição de satisfação mantém que a representação da sua crença, ou o que você pretende representar com a crença, ela tem que ocorrer no mundo. É como se fosse uma comparação do que você tenta representar e o que de fato ocorre no mundo. Ok? Então, por isso a observação aqui, né, no slides, para vocês ficarem atentos, é por isso que tem que haver um ajuste entre o mundo e o que você está representando, porque se não
se não ocorre esse ajuste, há um espaço para que qualquer coisa que eu tente representar no mundo seja automaticamente verdadeiro. Mas para que ocorra, para que haja espaço para que ocorram crenças falsas, eu tenho que ter essa condição de ajuste, condição de satisfação entre o que eu represento e o que de fato está no mundo. O que eu e qualquer sujeito epistêmico representa. Exemplo. O ponto de que é verdadeiro que a Lua orbita a Terra decorre de que é um fato para todo mundo que a Lua orbita a Terra. Isto é um fato para todas as comunidades. É um fato universal que não varia de pessoa para pessoa ou de comunidade para comunidade. Então, uma crença, de acordo com a condição de satisfação, né, ela é verdadeira, ou a verdade dessa crença decorre do fato que nós vimos, voltando, recapitulando, na parte direita do bicondicional, no caso C e somente CP, que é o fato do mundo, esse ajuste com o mundo, esse ajuste com o mundo é uma relação entre o que é representado e o fato. Esse fato, ele, de acordo com a condição de satisfação, né? Claro, a condição de satisfação não impõe isso, mas intuitivamente nós temos que, se ele é um fato, ele é algo que transcende as comunidades, no caso. Ele é a comunidade e as pessoas, né? Então, ele é universal, ele é comum a todas as pessoas. Então, todas as pessoas conseguem reconhecer de que é a verdade da crença, por quê? Porque existe um fato que é comum a todas as pessoas. Mas, essa questão de fato universal, de algo que é comum a todas as pessoas, que está no mundo e é comum a todas as pessoas, começa a gerar dúvida. Ou ela é um ponto intuitivo, que normalmente nós temos, o senso comum tem em geral, mas alguns filósofos, e nós vamos ver, os relativistas e construtivistas começam a colocar uma série de dúvidas e etc. O importante para a gente agora é tentar definir ou explicar o que seria essa questão de um fato universal. Por isso, a mudança do título no slide, né? Universalidade, objetividade e independência da mente. Vocês podem chegar e perguntar, professor, como assim um fato universal? Qual é o sentido de ser universal? De transcender pessoas e comunidades, né? Ser algo comum a todas as pessoas e todas as comunidades. Normalmente, em geral, se pensa dois caminhos para definir o que seria um fato universal. Por isso, eu coloquei, no caso, essas definições em formato de pergunta. É um fato universal porque todo mundo acredita na proposição de que a Lua orbita a Terra. Então, o fato universal seria de que todo mundo possui esse tipo de crença e ou conhecimento, no caso, se for crença verdadeira justificada, ou é um fato universal porque o caso da Lua orbitar a Terra é completamente independente da mente. O fato prevaleceria mesmo que seres humanos jamais tivessem existido. Percebam, esses dois questionamentos objetivam
objetivam tentar definir, ou melhor, né, iniciar com questionamento para definir o que seria fato universal. Esses questionamentos dizem respeito a o que exatamente você está querendo dizer com fato universal. Algo que, no caso, seria algo que todo mundo acredita, que seria comum a todo mundo. Por exemplo, no caso, nosso exemplo de que a Lua orbita a Terra, de que todo mundo teria essa crença, todo mundo conheceria este fato. Ou você está querendo dizer que fato universal seria alguma coisa que é independente da mente, que, no caso, não depende da mente dos sujeitos epistêmicos. Algo que estaria lá mesmo se os seres humanos não existissem. Obviamente, né, eu não estou aqui, e nenhum epistemólogo, isso é uma coisa interessante, está ressaltando o primeiro ponto, de que um fato universal é um fato universal porque todo mundo acredita. Porque, obviamente, nem todas as pessoas vão conhecer, ter contato com a crença de que a Lua orbita a Terra. Existem, por exemplo, creio, né, que determinadas comunidades não conhecem esse fato, não conhecem essa crença, não têm contato com essa crença. E, obviamente, eu, por exemplo, vocês, qualquer sujeito epistêmico, não tem contato com um monte de fatos sobre o mundo, um monte de crenças sobre o mundo. Então, não é, quando falarmos, e o Boghosh falar de fatos universais, ele não está querendo dizer nesse sentido, né? Algo que todo mundo tenha. Não. Ele está falando no segundo sentido, ponto 2, de que é um fato universal porque independe da mente. É algo objetivo, né? O fato da Lua orbitar a Terra parece ser completamente independente da mente. Esse estado de coisas prevaleceria mesmo que os seres humanos jamais tivessem existido. Esse é o ponto de ser um fato universal, que ele independe da mente, que ele é objetivo. O ponto final da nossa aula é que universalidade, objetividade, independência da mente, elas estão relacionadas, elas se intercruzam, né? Aqui no slide, né, eu ressalto que o conhecimento, no caso, o conhecimento, lembre-se, é crença verdadeira e justificada, né? Ou a crença aqui, ela é considerada objetiva. Então, conhecimento, quando falamos de conhecimento objetivo, né, ou melhor, né, o melhor termo é crença objetiva. Quando utilizarmos crença objetiva, o que a gente está tentando dizer é que, e a maioria dos epistemólogos vão tentar dizer, é que ela é independente da mente e ou universal, comum a todos os seres cognitivos. É isso, pessoal. É importante essas definições, né, para que possamos, na próxima aula, nosso próximo encontro, começar a falar sobre o que o Boghosh chamou de quadro clássico do conhecimento e quadro construtivista do conhecimento. Até mais!